Boa noite, mais uma aula nossa aqui de vibrações mecânicas. Na aula de hoje, vamos avançar um pouquinho mais no tema de 1 grau de liberdade e vou apresentar para vocês como que a gente calcula um sistema de 1 grau de liberdade, só que ao invés de ter uma vibração livre, que eram aqueles casos que a gente analisou, agora nós temos uma vibração forçada. E no caso, estamos analisando a vibração forçada harmonicamente. Vai ter uma força harmônica excitando o nosso sistema e, com isso, nós vamos ter respostas diferentes daquelas que a gente tinha visto antes. Antes a gente estava só com o nosso sistema com a vibração livre. No caso, se a gente estivesse analisando o nosso sistema anterior, o que aconteceria? Esse F de T aqui seria igual a zero. Eu não teria força. Quando eu não tenho força, então eu tenho um movimento no tempo. Vou colocar um desenho um pouquinho melhor. Vou ter um movimento no tempo da seguinte forma. Então, você teria uma excitação. Espera aí. Deixa eu colocar isso aqui. Você teria uma excitação inicial, mas aí depois seu próprio sistema ia ficar cada vez menor até extinguir a amplitude. Agora nós temos uma certa força agindo no meu sistema. Eu gostaria de perguntar, deixa eu ver alguém. Deixa eu perguntar, deixa eu ver aqui. Matheus Augusto, você está aí? Estou, Vinícius. Boa noite aqui. Boa noite. Eu queria saber, isso aqui era a nossa resposta se por um acaso eu não tivesse essa força. Então, o meu sistema começa a vibrar, depois ele para. Mas e agora que eu tenho uma certa força aqui? Essa força vai ser contínua. Então, vai ter uma certa força com a amplitude, seno de alguma coisa. O que poderia acontecer com minha resposta? Você tem alguma ideia? Podia ter uma continuidade maior aí? Então, você falaria que seria algo assim? Isso. E no final ela ia se cessar? Também que nem essa? Ela ia acabar? Sim. Acho que sim. Aqui, eu tenho uma força sempre no tempo, uma força de excitação. Sempre está agindo aqui no meu sistema. Então, você acha que no final aqui vai acabar? Ah, não, acredito que não. Eu achei que essa força ia ser só uma força e ia parar também. Então, agora que você sabe que ela vai continuar no tempo, qual seria o meu formato aqui de resposta? Não sei. Meu formato de resposta, ele teria inicialmente um distúrbio inicial, só que depois ela se estabilizaria, ficaria a mesma coisa. Porque a força vai permanecer a mesma. Então, minha resposta também vai permanecer a mesma. Eu vou ter uma resposta que inicialmente, quando você insere essa força aqui, tem uma resposta diferente, uma amplitude diferente, só que depois ela vai se permanecer aqui constante ao longo do tempo. Beleza, esse aqui é o nosso modelo físico, o que eu estou considerando nisso tudo? Eu tenho aqui um elemento da minha força, tenho um elemento de mola, tenho um elemento de amortecimento, e tem aqui a minha posição, que é 1 grau de liberdade. O que a gente precisa para descrever esse movimento? Apenas essa coordenada x. Então, para cima e para baixo, consigo saber. Associado à mola, nós temos a força da mola, Kx. Associado ao amortecedor, nós temos a força do amortecedor, Cx. E temos aqui nossa força de excitação. Se a gente fizer a somatória das forças aí, o equilíbrio das forças no nosso corpo, das leis de Newton, a gente vai ter
a resolução com a nossa equação do movimento. Lembrando, isso aqui era o que a gente estudou antes. O que a gente estudou antes era a força era igual a zero. Então, era um sistema de vibração livre. Se tem o Cx, quer dizer que é amortecido. Agora, a gente vai adicionar um outro fator. Nosso fator que vai ser... Como que... Eu escrevi errado isso aqui. Vai ser um F de T. Aqui. Eu devo ter copiado e não vi isso. Agora, nós temos essa mesma equação, só que igualando com uma força no tempo. Essa força vai estar agindo sobre a nossa partícula, sobre o nosso elemento em análise. E agora, como que eu vou determinar a resposta do meu sistema sobre essas cargas? A minha resposta vai ser uma parte de uma resposta homogênea, mais uma parte de uma resposta particular. Então, eu tenho dois tipos de respostas. Foi aquilo que eu mostrei para vocês. Se eu tenho um gráfico aqui no tempo, esse gráfico no tempo, ele vai ter um efeito inicial aqui, mas só que depois ele vai se estabilizar. E é isso que eu estou falando aqui, que nós temos duas respostas, uma homogênea e uma particular. A transiente e a permanente. A resposta transiente, ela age por pouco tempo. É devido a esse impacto inicial. E depois nós temos a permanente. A permanente é aquela que o meu sistema já se, digamos assim, se assentou, e com isso vai ter uma resposta padrão para ele. A gente consegue essa resposta inteira somando a resposta transiente mais a resposta permanente. É isso que a gente quer determinar. Cada uma dessas respostas para a gente ter a resposta total do nosso sistema. E a resposta, o que é? É o x de t. É a posição do meu sistema em qualquer período de tempo. Então, temos aqui a representação do que é isso. Essa aqui é a minha resposta homogênea, que é a minha resposta transiente também. Homogênea ou transiente. Vocês podem achar esses dois nomes. A transiente é aquela que vai se cessar depois de um tempo. Porque ela é devido ao impacto inicial. Nosso sistema vai amortecer e, com isso, no final, ela não vai agir mais. E nós temos a resposta particular ou permanente. Essa é a resposta devido à nossa força. Essa resposta vai permanecer constante durante todo o tempo. O que a gente faz? Soma as duas, sobrepõe esses dois sinais, e com isso a gente vai ter uma resposta. Então, essa aqui vai ser nossa resposta. Inicialmente, ela vai ter um formato um pouquinho diferente, mas depois ela vai tender a ficar igual à nossa resposta permanente, que é essa aqui. Beleza, então aqui é a mesma coisa que está sendo mostrado para a gente. Temos duas respostas, a homogênea e a particular. Na hora que a gente soma as duas, vamos ter a nossa solução total. Isso aqui é para um sistema em que a nossa frequência de excitação é menor do que a frequência natural. Frequência de excitação é a frequência que a gente vai encontrar naquele F de T. Se é uma força harmônica que está sendo imposta no meu sistema, então ele tem uma frequência. E essa frequência aqui, no caso, vai ser menor do que a frequência natural. Beleza. Então, isso aqui é uma resposta não amortecida quando a nossa frequência de excitação foi igual à frequência natural. Por que a gente tem esse crescimento do sinal Martius?
quando a nossa frequência de excitação é igual à frequência natural? Pode repetir a pergunta? Aqui nós temos, quando a minha frequência de excitação, aquele f de t, o que eu estou impondo na minha partícula for igual à minha frequência natural da peça, você tem esse sinal aqui. Por que ele está aumentando, ao invés de diminuir? Se um é igual a outra, é porque não tem perda, né? Não. Vamos lembrar lá. Foi algo que eu discuti muito com vocês nessa disciplina. É um fenômeno. Não estou lembrando, então não. Eu falo aqui da... Vamos ver se outra pessoa lembra. Alguém lembra que fenômeno é esse, quando a minha frequência de excitação atinge a frequência natural? É a ressonância. Exatamente, a ressonância. E por que está aumentando? É porque a amplitude na ressonância aumenta. A gente evita a ressonância porque nós temos amplitudes muito altas que podem gerar o colapso do nosso sistema. Por isso que o nosso sinal aqui vai aumentar cada vez mais, nesse caso em específico. Beleza. Eu tenho aqui algumas formas de representar a minha força. Então, a força que está excitando o meu sistema, eu posso representar ela com exponencial, posso representar com cosseno ou com um seno. Qualquer uma dessas formas é uma excitação harmônica, qualquer uma dessas três. Lembrando, o que é o F0? F0 é a amplitude da nossa resposta. Então, nos exercícios eu vou pedir isso para vocês e a gente quer exatamente esse F0. Se a minha excitação tiver a forma de cosseno, a minha resposta permanente vai ter a forma de cosseno. Se a minha excitação tiver a forma de seno, a minha resposta permanente vai ter a forma de seno. Vai assumir a forma da excitação. O que a gente conhece? Nós conhecemos o F0, conseguimos calcular o nosso ômega, nós temos esse ômega, porque isso aqui vem da excitação, e temos também o nosso ângulo de fase, porque isso aqui é o que está excitando o nosso sistema, então nós sabemos tudo que está aqui dentro. Nossa equação do movimento, então vai ficar da seguinte forma. Primeiro, eu estou considerando um sistema sem amortecimento. Então, não tem amortecedor aqui. Por isso, não tem aquele CX'. A gente retirou isso devido ao amortecimento que está inexistente. Por isso, nós temos essa equação, mx duas linhas mais kx igual a nossa força que está excitando o sistema. F0 cosseno de ômega t. Pode ter aqui um φ também, ou não. Se não tem o φ, quer dizer que o φ é zero. Nossa solução homogênea, aquela primeira solução, aquela que cessa com o tempo, homogênea ou transiente, a gente vai adotar esse tipo de solução aqui, ó, que a gente vai surgir com uma constante C1 e uma constante C2. Ômega n é a nossa frequência natural, que nós já sabemos como é que calcula ela. E tem a minha frequência, a minha solução particular ou permanente. Essa solução vai ser exatamente o formato da minha excitação. Então, se a minha excitação é f cosseno de ômega t, a minha solução vai ser uma amplitude x cosseno de ômega t. Se fosse seno, aqui seria seno. Essa é a nossa diferença. Lembrando que o que vai mudar? A nossa amplitude. A gente vai ter uma fórmula para calcular esse x, que é a nossa amplitude da solução particular. X é a nossa amplitude máxima da resposta permanente. Então, XP é resposta permanente.
O X maiúsculo é a nossa amplitude, que é calculada através disso. E nós temos aqui, ó, deflexão estática sobre esses valores. E a deflexão estática vai ser a minha força de excitação dividido pela rigidez. Então, isso é como se eu tivesse aqui F0 dividido por K. E uma outra coisa importante é a razão das frequências. Ômega sobre ômega n, eu vou chamar de razão das frequências, que é R. Isso aqui é um valor muito importante. Vocês vão encontrar nas fórmulas escrito R. O R é exatamente ômega sobre ômega n. Agora, nós somamos as duas soluções, aquela que tem as constantes C1 e C2, e a nossa resposta permanente, está aqui, já substituído o nosso valor de amplitude, que é isso aqui. Somando as duas, a gente vai conseguir determinar, através das condições iniciais, tanto C1 quanto C2. Então, nossas condições iniciais vão nos surgir e vão nos dar esses valores. C1 vai ter esse valor e C2 vai ter esse valor. Mas é claro que no exercício eu vou derivar isso para vocês. Mas se no final das contas vocês quiserem utilizar essas fórmulas direto para achar C1 e C2, pode utilizar também. Então, substituindo C1 e C2 lá na nossa solução, nós ficamos com essa equação, que é a nossa resposta. Então, é isso que a gente quer achar no final das contas, é isso. Essa aqui, nossa resposta. Então, não é difícil, gente. É um sistema muito simples, porque isso aqui o exercício te dá, 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 isso aqui o exercício te dá. Isso aqui é a única coisa que você tem que calcular. Isso aqui o exercício te deu, o que você calculou. O resto tudo é só substituir na fórmula. Então, vibrações pode parecer difícil, mas é uma matéria simples. É só substituição para a gente encontrar qual que é a posição. Eu tenho também a definição do que é fator de amplificação, que é a minha amplitude x sobre a deflexão estática. E se a gente analisar esse fator de amplificação com a nossa razão de frequências, que é o R, é isso aqui, a gente tem um gráfico. Esse gráfico é o seguinte, fala para a gente, o que está falando aqui é o seguinte, olha, quando a minha frequência de excitação for igual à frequência natural, isso aqui vai ser 1. E a gente vai estar em ressonância. Nesse caso, o nosso fator de amplificação tende ao infinito. Isso vai aumentar muito a amplitude do nosso sistema, quando está na ressonância. Quanto mais perto da ressonância, maior vai ser. Se estiver mais longe da ressonância, o nosso sinal vai diminuindo. Então, temos o primeiro caso. Esse primeiro caso, quando a gente tem um valor entre 0 e 1, para ômega sobre ômega n, a gente vai falar que a nossa excitação, que é o F de t, vai estar em fase com nossa resposta. Temos o segundo caso, quando o nosso ômega sobre ômega n for maior do que 1, vai estar defasado de 180, quer dizer, enquanto a minha excitação vai estar lá embaixo, a minha resposta vai estar lá em cima. E quando é o caso igual a 1, é a ressonância. A ressonância é quando a gente tem esse aumento da amplitude do nosso problema. A gente consegue reescrever nossa solução através dessa seguinte fórmula. Então, para o R menor do que 1, a gente utiliza essa aqui. Para o R maior do que 1, nós utilizamos essa aqui.
Nossa solução geral, então, vai ser formada, agora, no caso, eu já vou considerar um sistema um pouco mais complexo, né, que a gente tem essa equação um pouquinho maior. A gente soma as duas soluções, a gente acha isso, e quando as duas frequências são iguais, ou seja, ressonância, a gente tem que utilizar essa equação aqui. Vai ficando um pouquinho mais complicado. Beleza. Quando a nossa frequência de excitação vai estar próxima de alguma coisa, vai estar próxima da minha frequência natural, então, ou seja, o meu ômega vai ser muito parecido, mas não igual o ômega n. Por exemplo, um vai ser 30 e o outro vai ser 32. Está muito próximo, mas não é a mesma coisa. Para isso, a gente utiliza essa fórmula aqui. Nesse fenômeno, a gente tem o batimento. Batimento é o que acontece quando o nosso sistema fica muito próximo da nossa frequência natural. Então, você vê aqui que aumenta muito a vibração, depois ela cessa, depois aumenta de novo, depois ela cessa. E esse é o nosso fenômeno de batimento. Temos aqui, ó, então, primeiro caso, quando a nossa frequência estiver na ressonância, é essa fórmula aqui. Quando é uma condição geral eu posso utilizar qualquer condição. Aí você vai substituir nessa fórmula enorme. Com ela você calcula qualquer coisa. Ok, aqui. E na última condição, aquela que é próxima da frequência natural, mas não é ela. É essa equação. Que agora eu tenho esse exemplo, uma massa equivalente de 1 grau de liberdade de 10 quilos. O sistema tem uma frequência natural de 80 radianos por segundo. Esse sistema fica em repouso, em equilíbrio, quando é sujeito a uma força independente no tempo. Determine e represente graficamente a resposta do sistema se ele for sujeito a essas três forças aqui. A, B e C. O que a gente tem que considerar para isso tudo? Nós temos que considerar que o sistema está em repouso. Então, nós temos posição inicial 0, velocidade inicial 0. Então, essas são nossas condições iniciais. Temos aqui as formas de excitação. Cada uma tem uma frequência diferente. Então, essa tem uma frequência de 40, essa uma de 80, e essa aqui uma de 82. É porque eu quero os três casos. Uma frequência que está longe da nossa frequência natural, uma frequência que é igual à nossa frequência natural, e uma frequência que está próxima, mas não é a nossa frequência natural. Vou colocar aqui o exercício para vocês. Não vai dar para passar o exercício inteiro, então eu vou deixar aqui com vocês a letra A e B, depois a letra C a gente passa amanhã. Ok, bora fazer nosso primeiro exemplo aí sobre excitação harmônica. Inicialmente eu vou fazer com aquele segundo método que eu apresentei para vocês, com as outras equações, e depois a gente faz outros exercícios com outro método. Beleza, então a gente tinha aí uma massa no nosso sistema, eu vou escrever os nossos dados.
nossa massa equivalente de 10 quilos, um sistema de 1 grau de liberdade. Nós temos uma frequência natural de 80 radianos por segundo. Nós temos um equilíbrio, depois ele vai ser sujeito a uma força variante no tempo, que é a nossa força harmônica. Nós temos 3 casos, os 3 casos são os seguintes. Primeiro, letra A vai ser 10 seno de 40t. Letra B vai ser 10 seno de 80t. Letra C vai ser 10 seno de 82t. Então, tem os 3 casos que eu apresentei aqui para vocês. Lá nas equações. A gente vai utilizar as 3 equações, depois a gente vai plotar essa nossa resposta no MATLAB. Beleza, vamos lá. O que nós temos de informação disso tudo? Aqui nos dá a frequência de excitação e aqui nos dá a amplitude. Temos 2 desses dados. E como a nossa entrada é uma excitação de frequência única, a nossa frequência de 40 radianos por segundo aqui nesse caso, nesse primeiro, vai ser igual, vai ser com o nosso φ ao θ. Vai ser igual os nossos ângulos aqui. Nesse caso, vai gerar isso aqui. Beleza. Com isso, eu consigo substituir lá na minha fórmula para um caso que está longe da frequência natural. O 40, que é a minha frequência de excitação, está longe do 80. Se ele está longe do 80, a gente vai utilizar o primeiro caso da nossa equação. Deixa eu ver aqui. Equação, deixa eu escrever ela para vocês, ela é bem grandinha. Então, letra A, longe da frequência natural. Nosso x de t, o x0, menos f0 seno π, massa equivalente. Aqui vai ser ômega quadrado menos ômega, que é a nossa frequência de excitação. Isso vezes cosseno de ômega nt, mais 1 sobre ômega n, x0, linha, menos f0 ômega cosseno de si, massa equivalente, ômega n quadrado menos ômega quadrado. Aqui, isso tudo vezes seno de ômega nt. Isso tudo mais, aqui vai ser o módulo F0, massa equivalente, ômega n quadrado, menos ômega quadrado. Isso tudo vezes o seno de ômega t, mais si, menos. Beleza. Isso aí é a nossa equação que a gente tem que utilizar. A partir dela, a gente determina a nossa solução.
que nós temos de interessante aqui disso aí? Pelo exercício, falou que estava saindo do repouso. Então, nós temos que a posição inicial, ou x0, é 0, e nossa velocidade inicial também é 0. O interessante é que nossa força F0, que é a nossa amplitude, é 10, está dado aqui. Com isso, nós conseguimos determinar essa equação. Por quê? A gente vai cancelar tudo isso aqui, ó, com o x0, porque nós não temos esse x0, isso aqui também vai embora, porque esse aqui vai ser 0. Então, simplificando minha equação, a gente vai ter o seguinte, simplificando, já tirando, colocando 0 onde tem que ser 0. Nosso x de t a gente vai substituir aqui os valores. Então, vamos lá. Zero menos 10 vezes seno de 0, porque aqui não tem, o nosso ângulo aqui vai ser 0, então isso aqui vai tudo se tornar 0. Beleza. Então, isso aqui tudo já dá 0, né? Mas vamos terminar. 10 vezes ômega n quadrado, que é 80, quadrado menos 40, que é de excitação. Isso tudo vezes o cosseno de 80t, mais 1 sobre 80, 0 menos, aqui vai ser 10 vezes 40 vezes cosseno de 0, 10 aqui embaixo, 80 ao quadrado menos 40 ao quadrado, vezes seno de 80t, mais, aqui a gente vai fazer o F0, que é 10, dividido por 10, que é a nossa massa também, nosso ômega n 80 ao quadrado, menos a frequência de excitação 40 ao quadrado, vezes seno de ômega t, no caso aqui vai ser 40t, mais 0 menos 0, 40t. Isso aqui é a nossa expressão. Se a gente resolver todos esses valores, a gente vai chegar num valor comum aqui. Então, dando uma resolvida nisso aí, utilizando um pouquinho calculando todos esses valores, para que a gente simplifique um pouquinho nossa equação. Deixa eu pegar aqui minha resposta. Beleza. Depois de simplificações, x de t vai ficar 2,08 vezes 10 a menos 4, seno de 40t, menos 0,5 seno de 80t. Essa aqui é a minha primeira expressão. Isso depois da gente simplificar tudo isso aqui, colocar nos mesmos termos, a gente acha essa expressão. Beleza. Letra B,
nós temos agora que recorrer para 10 seno de 80t. Nesse caso, a gente vai ver que a nossa frequência natural é igual à frequência de excitação. A gente vai ter o fenômeno da ressonância. E quando a gente tem o fenômeno da ressonância, nós podemos utilizar outra equação, que eu apresentei para vocês também. Vamos lá. Letra B. Então, estamos na ressonância. Ômega n igual a ômega. Com isso, nós vamos utilizar um x de TI, que é x0 cosseno de ômega nt, mais x0' sobre ômega n, mais aqui o f0 cosseno de si, 2 vezes a massa, vezes o ômega n, quadrado, isso tudo vezes o seno de ômega nt, menos o f0 sobre 2 vezes a massa, ômega n, vezes o tempo aqui, vezes o cosseno de ômega nt mais o psi. Beleza, então essa aqui é a nossa expressão. A gente tem que substituir nossos dados nela para que a gente consiga calcular esse tipo de resposta. Beleza. O que nós temos? O x0 é zero, então toda essa primeira parte aqui vai ser zero. Seno, beleza, aqui, ó, isso aqui também vai ser zero. Cosseno de zero é 1, beleza. Então, com isso, a gente vai conseguir encontrar alguns valores. Vamos lá. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Vou colocar só o que já não é zero, mas x de t vai ser 10 vezes cosseno de zero, que é 1, 2 vezes 10, vezes 80 ao quadrado, vezes cosseno de 80t, menos 10 sobre 2 vezes 10, vezes 80, vezes t, vezes cosseno de ômega nt, que é 80 vezes t. Beleza, isso aí é a nossa expressão. Calculando isso aí, simplificando um pouquinho os nossos dados, a gente vai ter aqui nossa resposta. X de t vai ser 6,25 vezes 10 a menos 3, vezes 0,125, seno de 80t, menos t cosseno de 80t. Então, essa aqui é a nossa segunda resposta. A resposta da letra A está aqui. A resposta da letra B está aqui. Eu vou deixar isso aí com vocês. Na aula de amanhã, a gente vai terminar esse exercício e vamos fazer um exercício muito parecido com esse logo em seguida. Vocês vão fazer já valendo o ponto. Então, dá uma olhadinha nisso. Eu vou deixar a última letra amanhã só para relembrar. É que a gente consiga fazer isso aí da melhor forma possível. Ô, Vinícius, Pode falar. por que você igualou aquela letra lá em cima a zero? Qual letra? Essa aqui? Lá na letra A. Não, lá em cima. Pode
Subir aí, ó, lá em cima. Qual? A letra lá em cima, bem mais. Isso. E? Aí, é. Não, é porque o nosso sistema aqui, ó, não tem ângulo de fase. Então, quer dizer que o ângulo aqui é zero. Só isso. Ah, tá. É porque em alguns livros utiliza essa letra e em outros livros utiliza essa aqui. Uhum. Beleza. Era isso. Deixa eu encerrar nossa gravação aqui. Amanhã a gente volta, gente. Boa noite aí para vocês. Um abraço para todo mundo. Voltamos firmes e fortes amanhã. Boa noite. Boa noite, até mais, gente.